Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Você tem acompanhado a nossa playlist? No vídeo anterior, nós falamos a respeito da doutrina da eleição e de como essa doutrina está embutida na doutrina, no capítulo dos decretos de Deus. Hoje nós analisaremos o capítulo que fala da criação. Venha conosco! Em meados do século XIX, surgiu uma teologia no mundo que tentou unir evolucionismo com teologia. O nome dessa nova teologia, dessa nova tentativa, ela tem o nome de teologia liberal. Foi dado esse nome a essa teologia. Essa teologia, ela nega, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. E dentre tantos assuntos que ela nega a criação, a doutrina da criação criacionista, como nós defendemos na boa e velha teologia cristã. A partir de então, muitos teólogos e pastores começaram a tentar unir teoria da evolução com Bíblia, com teologia, e o que nós vemos foi um afastamento daquilo que é mais importante para a nossa fé. Meu amigo, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia também ela tem uma certa lógica. Por exemplo, nós falamos outro dia que a nossa teologia é como uma pirâmide de carta de baralhos. Monte uma pirâmide de carta de baralhos. Depois que essa pirâmide está feita, tire uma peça. Se você tirar uma peça, o que acontece com a pirâmide? Ela desmoronará. É fundamental termos uma compreensão correta a respeito da criação e principalmente a respeito dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, para que a gente tenha uma compreensão de toda a Bíblia. Você já parou para pensar que de Gênesis capítulo 4 a tudo que se segue depois, até Apocalipse capítulo 22, tudo que se tem na Bíblia é desdobramento do que acontece em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Então, se nós comprometermos o ensino bíblico a respeito desses três capítulos, nós estaremos comprometendo todo o escopo da Escritura. É por isso que é fundamental termos uma teologia da criação correta, calcada na ortodoxia da Igreja, porque, do contrário, nós tenderemos a examinar toda a Bíblia de uma maneira equivocada e a ter interpretações até a respeito da nossa salvação e do nosso Senhor Jesus que são completamente estranhas à fé cristã. Veja bem uma coisa, teólogos liberais na Europa, eles primeiro começaram negando que Deus criou todas as coisas. Sabe onde eles foram parar? Eles pararam na ideia, ou eles, por consequência, chegaram a uma conclusão de que Cristo não ressuscitou. Eles disseram, depois de muitos estudos, que Cristo ressuscitou apenas no coração de todo aquele que nele crê, no coração dos discípulos, mas Cristo não ressuscitou de fato. Veja só, porque eles negaram que Deus criou todas as coisas da maneira bíblica, como está escrito em Gênesis 1 e 2, eles chegaram ao absurdo de negar que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Então, saiba de uma coisa, se nós comprometermos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós estaremos comprometendo todo o ensino bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Hoje nós veremos 3 verdades acerca da criação. Em primeiro lugar, nós veremos que Deus criou todas as coisas. Em segundo lugar, nós veremos que Deus criou o ser humano. Em terceiro lugar, nós veremos que Deus deu uma lei específica para o homem. Então, em primeiro lugar, vamos analisar que Deus criou todas as coisas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, o texto de Paulo diz assim: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, note bem a primeira questão, o primeiro ensinamento que nós devemos ter quando falamos que Deus criou todas as coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu e a terra, tudo aquilo que existe de visível e de invisível em toda a criação. Aquilo que não é Deus é criação.
Muitas pessoas me perguntam assim, mas pastor, mas por que Deus não deixou Satanás ter um pouquinho de glória lá no céu, assumir um pouquinho o posto de Deus? Por que Deus foi tão egoísta assim? Pessoas já me perguntaram a respeito disso. O que elas não entendem é que Deus é Deus, tudo mais é criação. Então, o próprio Satanás, que foi criado como um anjo de luz, ele é criação de Deus. Para ser Deus, é necessário que esse ser nunca tenha tido começo. Portanto, Deus é o ser que sempre existiu. Ele é o ser criador de todas as coisas e incriado por ninguém. Então, falta esse atributo para Satanás e seus demônios. Além de Deus, tudo mais é criação. Texto de Gênesis, quando você abre a Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, a mesma verdade está posta em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Veja só o que o texto diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é uma forma hebraica de demonstrar que Deus criou tudo que existe, de visível e de invisível. Uma segunda verdade que nós devemos acreditar a respeito disso, de que Deus criou todas as coisas, é que Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias. Isso é importantíssimo. Existem alguns rabinos judeus que eles consideram que Deus criou tudo em 6 eras. Outros tentam datar a criação de milhões e milhões e milhões de anos. É claro que existem mistérios que a nossa mente não consegue compreender, mas o fato é que o texto de Gênesis capítulo 1 demonstra claramente que Deus criou o mundo em 6 dias literais e consecutivos. E essa mesma verdade, ela é reafirmada nos 10 mandamentos, especificamente no 4º mandamento, quando Deus diz que 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor, é o descanso do Senhor. E por que nós devemos descansar? Segundo o que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, nós devemos santificar um dia para o Senhor, porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas o 7º Ele abençoou. Então, isso é uma verdade recorrente nas Escrituras. Ela não é uma verdade que aparece uma vez e some. É claro que se Deus falar uma coisa uma vez, para nós já é suficiente. Mas, quando ela é recorrente nas Escrituras, ela tem que ser considerada ainda mais. A terceira verdade, ou terceira lição que nós tiramos a respeito disso, de que Deus criou todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis, é que Deus, quando criou todas as coisas, Ele fez uma avaliação de tudo aquilo que Ele criou. Se não veja, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31. Bom, Deus foi criando todas as coisas e para cada coisa, cada criação dele, Ele fazia uma avaliação. O texto diz que, e Deus viu que era bom. Deus criou a luz e a luz era boa. Deus criou a terra seca e era boa. O dia e era bom, a noite era bom. E tudo que Deus foi criando, Ele foi fazendo a avaliação daquilo. E Ele foi vendo que havia ficado bom. Até que Ele, então, cria o homem e a mulher. Ele dá um mandato cultural para esse homem, para essa mulher, de cultivar a terra, de cuidar do meio ambiente, de ser jardineiro, né? De cuidar do jardim do Éden. E depois que ele cria o homem e a mulher, ele faz uma avaliação dizendo que tudo ficou muito bom. Então, a criação de Deus é algo que é bom. Nós estamos acostumados a dizer que a matéria é má. Isso, na verdade, também é uma heresia. Eu já ouvi pessoas crentes dizendo que Jesus Cristo, quando voltar, Ele não vai pisar nessa terra porque essa matéria é muito suja. Na verdade, isso é uma heresia que é conhecida como gnosticismo. E isso está presente no nosso meio muito mais do que aquilo que a gente pensa. Não, na verdade, Deus criou tudo muito bom. A criação de Deus é boa e é por isso que nós devemos ser altamente contemplativos. Você já foi no interior? Já fez uma viagem de carro? Você já fez uma viagem de avião? Primeira vez que eu fui, para pregar em Pernambuco, me lembro como hoje. Eu vi aquela praia Recife linda, de lá de cima, 9 horas da manhã. E eu me lembrei do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. A criação de Deus é boa, porque tudo que Deus faz é bom. Precisamos valorizar a matéria, precisamos valorizar a terra, o chão, o meio ambiente, porque quando Deus criou todas essas coisas, Ele fez uma avaliação. Qual foi a avaliação de Deus? Ele viu que tudo havia ficado muito bom. Uma outra lição que nós devemos aprender acerca do fato de que Deus criou todas as coisas é que
Deus criou todas as coisas com o propósito. Qual foi o propósito? De glorificar seu santo nome. De novo, o texto de Paulo diz assim, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, tudo foi criado para a glória de Deus. Quando a chuva cai, é para a glória de Deus. Quando o sol brilha, é para a glória de Deus. Quando a noite vem, é para a glória de Deus. Quando dormimos, é para a glória de Deus. Quando acordamos, da mesma forma, para a glória de Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus e nada escapa desse propósito em toda a criação. A segunda verdade a respeito de Deus como Criador é que Deus criou o ser humano. Sim, eu coloquei propositalmente o termo ser humano. Deus criou o gênero humano. Ele criou todos os gêneros, todos os animais. Depois que ele criou tudo e deixou a terra pronta, então, cereja do bolo, ele criou o ser humano. Como é que ele criou esse ser humano? Algo que não deveria ser polêmico, mas nos nossos dias, infelizmente, é, né? Pois é. Em primeiro lugar, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas, não sei se você sabe, Deus criou macho e fêmea. Parece óbvio, né? Mas existem pessoas que estão defendendo ideologias por aí que dizem, na verdade, que ninguém nasce homem nem ninguém nasce mulher. E essa geração é que diz que vai salvar o mundo. Já pensou? A geração que não decidiu nem se é homem ou se é mulher vai salvar o mundo. É interessante. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, Moisés fala o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher, ou macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea. É importante falar isso. As crianças devem ser educadas aprendendo, de fato, desde cedo, que ou a menina é menina mesmo e o menino é menino. Ou é macho ou é fêmea. E o que vai determinar se é macho ou se é fêmea é a genitália, a estrutura física, biológica, mas isso não é um comportamento aprendido, não. Todos nascem, ou homem ou mulher, ou macho ou fêmea. Homem tem que ser macho, mulher tem que ser fêmea, como diz lá no Nordeste. Não deveria haver polêmica com relação a isso, né? Mas nós falamos isso porque existem algumas ideologias que realmente tentam perverter esse ensino bíblico, mas não é só uma questão bíblica, não, é uma questão lógica, inclusive de ciência. Não sei por que existe essa dificuldade. Na verdade, eu até sei porque existe essa dificuldade, que eu não quero falar aqui, mas existe essa dificuldade hoje em dia e nós precisamos falar acerca dela. Em segundo lugar, Deus criou o ser humano com corpo. Sim, Deus criou o ser humano, segundo o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, do pó da terra. Deus ele foi misturando um pouquinho de tudo, colocou água, mexeu. Então, ele criou o ser humano do pó da terra e fez o corpo humano. Novamente, veja como o corpo também é importante. Jesus Cristo veio para ser o salvador da nossa alma, mas também do nosso corpo, é por isso que haverá uma ressurreição. É errado você chegar num velório e dizer para as pessoas que o que está ali no caixão é só a casca, porque o fulano está no céu. Na verdade, não é isso. Cristãos que descuidam do corpo, meu Deus do céu, precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu, porque o corpo é importante. Nós somos corpo. Mas também Deus nos criou, em terceiro lugar, com alma racional. Deus nos criou com alma racional. E é interessante aqui mencionar, a confissão de fé deixa isso muito claro também, que quem está envolvido na criação são as três pessoas da Trindade, é o Deus Trino. Então, eu me lembro agora do texto de João, no capítulo 1, quando diz que Jesus é a luz dos homens. Por que o texto lá diz que Jesus é a luz dos homens e a luz brilha nas trevas? Porque Jesus é o Deus que nos dá razão. Jesus Cristo, ele também trabalha em nosso intelecto, ele nos dá inteligência, ele nos dá raciocínio para que a gente pense, para que a gente trabalhe com a nossa mente. Nós não somos seres irracionais. Por quê? Porque Jesus, o Deus de toda a criação, que criou todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito, Jesus Cristo nos dá razão, nos dá raciocínio. O ser humano foi criado com capacidade, com inteligência, com intelecto. Então, ele foi criado a parte material e imaterial. Existe uma polêmica nessa questão também. Em quantas partes se divide a estrutura do ser humano, né?
Se o ser humano ele é dividido em 3 partes, tricotomista, corpo, alma e espírito, ou se ele é dividido em 2 partes, corpo e alma, portanto dicotomista. Na verdade, nós defendemos aqui que o ser humano ele foi criado corpo e alma. Ele é parte material e imaterial. Sempre que nós vemos essas questões na Bíblia, é sempre material e imaterial. Exemplo, lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele nas narinas dele fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente, alma vivente. Então, matéria, parte material e imaterial. Uma outra passagem que pode nos ajudar é o Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel 37. No Vale dos Ossos Secos nós temos, em primeiro lugar, os cadáveres ali naquele vale se juntando, e depois o profeta profetizando ao Espírito que viria dos 4 ventos. Então a parte imaterial é colocada naqueles cadáveres. E o próprio Jesus também, posteriormente, lá em Mateus, ele diz assim: não temei aquele que pode matar o corpo, mas temei aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Então o próprio Jesus dividiu o ser humano em 2 partes, matéria e não matéria. É isso que nós somos. Nós vemos que Deus lhe escreveu a sua lei no coração do ser humano. Então, todo ser humano, em alguma medida, ele sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque Deus colocou na sua mente, na sua consciência, a lei do Senhor. É por isso que você viaja para uma tribo indígena lá não sei onde. Lá, os indígenas consideram errado roubar, matar, violentar, cobiçar o que é dos outros. É assim, o fato de termos essa consciência, essa lei de Deus gravada em nossa consciência, faz com que nós sejamos seres morais. Nós temos uma moralidade dada por Deus que não pode ser violada. Essa moralidade, ela serve inclusive para a preservação da raça humana. É muito importante também falar isso num tempo em que muitas pessoas tentam desprezar e desmistificar a moralidade cristã. Na verdade, o que essas pessoas estão fazendo, sem perceber, é um prejuízo para a própria sociedade, porque Deus colocou a moralidade para que o homem vivesse em comunidade. Em último lugar, nós vemos aqui também que Deus ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O fato do homem ser um ser intelectual e moral e ter a lei de Deus gravada em seu coração mostra que o ser humano é a imagem de Deus. O ser humano não tem a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus. E isso faz do ser humano a coroa da criação do Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos ver a terceira verdade acerca da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele também deu uma lei específica para o homem. Além daquela lei natural que ele gravou na consciência do ser humano, ele deu uma lei especial, como se fosse um ato cerimonial que ajuda e destaca a lei moral de Deus impressa dentro do ser humano. Qual foi essa lei que Deus deu cerimonial para o ser humano? Ela está registrada em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, essa foi a lei cerimonial que Deus deu para o homem para destacar a lei natural e moral que estava dentro dele. Ou seja, Deus colocou o homem no jardim e disse: ó, pode comer de tudo. Fique à vontade para comer de todas as árvores do jardim, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu essa lei cerimonial para o ser humano e também deu condições para que o ser humano cumprisse. Deus criou Adão com livre arbítrio. Adão ele poderia comer, poderia não comer, e Deus deixou o ser humano à sua vontade livre, para que ele fizesse aquilo que ele quisesse fazer. Como é que foi essa promessa? Em primeiro lugar, nós vemos, Deus ele deu uma lei cerimonial de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E em segundo lugar, tinha ali uma promessa de vida e uma ameaça de maldição. Então foi um pacto que Deus fez com o ser humano. É chamado teologicamente de pacto de obras. Por quê? Porque havia uma condição
para que o ser humano tivesse vida, ele teria de cumprir integralmente, perfeitamente, esse pacto que Deus fez com ele. Se ele quebrasse o pacto, então ele estaria sob ameaça de morte. Por isso que foi um pacto. Deus fez um pacto com o ser humano e fez promessas e maldição. Promessa de vida e maldição, no caso, ameaça de morte. Por que Deus fez isso? Porque se o ser humano não comesse do fruto, ele desfrutaria de plena liberdade para com Deus, de plena comunhão para com Deus, com a natureza e com o seu próximo. E ele desfrutaria de felicidade plena. Sabe, as pessoas vêm atrás de felicidade, né? Mas é a obediência a Deus que gera felicidade. Se o ser humano tivesse obedecido a Deus, ele então teria felicidade. É curioso notar também que Deus não fez um pacto com Eva. Deus fez um pacto com Adão e através de Adão com toda a raça humana. Isso é muito importante e nós falaremos em seguida a respeito disso. Além do que, nós também queremos destacar aqui que enquanto o ser humano ele não comeu do fruto proibido, além de ter plena comunhão com Deus, com a natureza e com o seu próximo, ele, enquanto não comeu do fruto proibido, ele estava sob o domínio da criação, ou seja, havia uma paz, uma harmonia entre o ser humano e toda a criação e todas as espécies de bichos. Então, não havia briga, não havia morte, havia harmonia e paz enquanto o ser humano esteve sob a obediência do pacto feito por Deus. Essa é a exposição que a nossa confissão faz a respeito da criação. Muito simples, né? Muito básico, até acabei falando muito aqui a respeito da confissão, entrando em muitos detalhes que normalmente nós não entramos nos vídeos, mas é porque é tão simples que não tem como não entrar. É isso aí. O grande problema é que essa geração ela não está acostumada a ouvir o óbvio, então a gente precisa pregar o óbvio para ela. Por isso é que eu te peço, compartilhe esse vídeo. O seu compartilhamento é muito importante, não é só para o nosso canal, também é claro, para o nosso canal é muito importante, mas ele é importante também porque, imagina só, quantas pessoas, quantos universitários estão precisando ouvir essa verdade, quantos estudantes do ensino médio estão precisando ouvir verdades a respeito da criação, verdades tão básicas. Olha, deixa eu falar uma coisa. O mundo tenta passar para os nossos jovens que a teoria da evolução é uma certeza. Não, o nome já fala, é uma teoria. O que é passado nas escolas é só um lado, né? Você chega na escola e só escuta o lado da teoria da evolução, mas você não escuta também a outra teoria, que é a teoria do design inteligente, da criação, de que há um criador que criou todas as coisas. Isso é ciência também. Os cientistas que defendem essa linha de raciocínio, eles apenas não explicam quem é o Deus que criou todas as coisas. E eles deixam esse campo para a teologia, sabiamente. Mas o criacionismo também é uma teoria científica. Então, nós estamos calcados na palavra e não estamos jogando palavra ao léu, ao vento. Não estamos fazendo isso. Portanto, é tão necessário no mundo de hoje as pessoas ouvirem essas verdades, que abençoe vidas, edifique pessoas através das nossas falas e que Deus te use para que muitas pessoas sejam recuperadas para Deus através desses vídeos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.